Muito boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam todos e todas mais uma vez bem-vindos aqui ao braço virtual do Centro Espírita Caminho do Conhecimento, nossa casa aqui em Salvador, Bahia. Mais uma vez temos a grata satisfação de estarmos recebendo, mesmo que virtualmente, o palestrante Nelson Tavares, que mais uma vez se dispôs a estar conosco em uma noite de quinta-feira, trazendo a palestra O Amor de Jesus, uma palestra de bastante responsabilidade, né, Nelson? Imensa responsabilidade. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, mais uma vez, aproveitando aqui a deixa. É sempre uma alegria, um prazer estar aqui refletindo um pouco com a doutrina espírita e, principalmente, com os ensinamentos do Mestre Jesus, esse ensinamento de amor, que a gente tem tanta dificuldade de aprender, mas vamos aos pouquinhos a gente chega lá. Vamos fazer nossa prece de abertura para iniciar nossos trabalhos. Vamos nos acalmar, vamos elevar nossos pensamentos, nossas vibrações, para podermos nos conectar com o amor de Deus e com o amor do Mestre que nos rodeia, que nos abraça, pedindo também a todos os bons mentores, boas mentoras, que iluminem a mente e o coração do nosso palestrante da noite, para que as suas palavras nos alcancem da forma que nós precisamos e que possamos ter mais um momento de união, de vibração em nosso favor e a favor do mundo tão necessitado de amor no qual vivemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, quer material ou espiritual, que possa nos atingir, que assim seja. Agora eu vou passar a palavra ao senhor Biratã Soares de Amorim, que é o presidente do Centro Espírita Caminho do Conhecimento. Pode ficar à vontade, senhor Biratã, a palavra é sua. Mais uma vez, Nelson, é uma grande satisfação tê-lo aqui conosco. Boa noite, meus senhores, boa noite, minhas senhoras, meus amigos e irmãos em Cristo. Amar de verdade, por mais que Jesus tenha tentado demonstrar o seu amor, até na cruz, quando ele pede para perdoar ao Pai Celestial, perdoai-os, pois eles não sabem o que fazem. No livro de Zíbia Gasparetto, O Amor Venceu, nós vemos uma pessoa que não tinha um conhecimento social muito grande, não tinha uma cultura elevada, mas ela tinha o amor no coração. Por isso, denominou O Amor Venceu. Jesus nos mostra, na sua dignidade, que o amor ele vem da alma. Mas, meu irmão, como esse amor vem da alma? E como é que eu vou saber que ele vem da alma? Quando você tem um filho, você é capaz de dar sua vida por esse filho. Não, com meu filho ninguém pode. O amor está também no reino animal. Quem quiser que vá morir com o filho de alguém. E nem sempre as pessoas colocam o amor acima de tudo. O amor é perdão, é caridade. O amor não é uma fantasia ou alegoria para interesses próprios. Então, tenho certeza que Nelson vai nos trazer um grande aprendizado para a forma em que você possa processar esse amor dentro de você.
como ele mesmo disse, é uma tarefa difícil. O meu mentor espiritual, ele diz assim, Nelson, o amor é a força de Deus que equilibra o universo. Olha que frase profunda. Mas as pessoas se aborrecem com tudo, um com o outro. Por bobagens, as pessoas se tornam inimigos uns dos outros, não sabendo que eles estão devorando a sua própria, o seu próprio ego, que ele está se transformando em uma pessoa não grata a toda a sociedade e a Deus. Portanto, o amor privilegia aqueles que sabem amar de verdade, que têm o perdão e a caridade, e que na fraternidade ele consegue suplantar todos os problemas e processos pessoais. Ninguém tem culpa dos meus problemas ou daquilo que eu passo, até porque eu trouxe isso comigo, às vezes kármico. Então, o amor é o que vai fazer você rejuvenescer espiritualmente e voltar uma criança para Deus. Beijo no coração, muita paz e muito obrigado a você, Nelson, mais uma vez. Esteja sempre conosco. E se eu não for a Portugal, você vem aqui no Brasil, vamos nos ver. Um abraço. Obrigado, Sr. Biratã. Sem mais delongas, vamos deixar o pessoal com o nosso palestrante. Lembrando a vocês, desejarem fazer pergunta, deixe a pergunta ali no chat, nosso palestrante está aberto a responder. Aproveitem um palestrante internacional que tem diversos trabalhos com diversas instituições criadas nas redes sociais para levar a doutrina para o mundo. Aproveitem, façam bom uso, explorem. É de graça, pode explorar o palestrante. Tá? Nelson, fique à vontade. Mais uma vez, obrigado. O pessoal é seu. Obrigado, Temístocles. Obrigado, Biratã. Obrigado a todos. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria estar aqui com vocês. Obrigado pela acolhida, por esse carinho. É a segunda vez que a gente está aqui, mas eu recebo com muito carinho o convite, esse abraço, essa boa vibração. Que a gente possa aqui agora começar a falar um pouquinho sobre esse tema desafiador para todos nós, que é o amor. É uma coisa linda, muito bom falar de amor. Além de falar, principalmente, o convite que eu vou tentar trazer aqui é sair da esfera só do falar, mas principalmente raciocinar, trazer o intelecto, a razão, em conjunto, indo de encontro com a emoção. Para quê? Para a gente buscar desenvolver esse sentimento tão bonito que é o amor. Como o Biratã nos trouxe aqui no início, com a ajuda do seu mentor, todos nós estamos seguindo na direção do amor. Uns mais rápidos, outros bem mais devagar, mas isso aí é cada um no seu momento, no seu processo. Então vamos tentar identificar em nós quanto nós estamos aprendendo a amar. Amar também se aprende, tá? Amar também se aprende. Essa palavra amor esse tipo de palestra é uma palestra muito fácil e muito difícil de falar ao mesmo tempo. Por quê? Porque cada um compreende amor de uma forma distinta, diversa. Mas uma coisa eu tenho certeza que todo mundo sabe, porque todo mundo sente esse amor por alguém, por alguma coisa, um objeto, uma pessoa, um animal, uma situação. Então, o desenvolvimento do amor vai em várias vertentes. E onde é que entra o Mestre Jesus nessa história, o amor de Jesus, que é o tema da nossa palestra? É que o Mestre Jesus veio aqui para nos ensinar, para que nós possamos aprender a amar. Essa eu acredito que é uma das compreensões necessárias para todo o nosso desenvolvimento e entendimento da vida. Porque só o amor é a saída, é o único caminho, a única direção. Todos nós podemos escolher o caminho que a gente quiser para a nossa vida. Temos o livre-arbítrio exatamente para isso, mas uma coisa eu garanto, todos nós
mais cedo ou mais tarde, vamos entender, compreender e vivenciar esse amor do Cristo que ele veio aqui nos ensinar. E aí algumas pessoas estudiosas às vezes questionam assim, mas Nelson, Jesus falou muito pouco sobre o amor, muitas poucas vezes no Evangelho. Me explica essa história de amor que eu não estou entendendo, se ele citou pouco. E aí vem uma compreensão, talvez para aqueles que tenham olhos de ver. Jesus pode ter falado a palavra amor poucas vezes, e é verdade, nos evangelhos. Pelo menos os 4 evangelhos descritos que temos acesso. Mas muito mais do que falar, é demonstrar. Na sua caminhada, para quem tem olhos de ver, aquele que consegue interpretar, vai entender toda uma caminhada exemplificando, demonstrando amor, muito além de palavras. Porque falar é muito fácil. Aqui eu falar de amor, falar que eu amo alguém, é muito fácil. É muito fácil a gente dizer que gosta, dizer que ama. E para demonstrar a maneira do exercício, para provar isso de verdade. Esse amor que não só se sente, mas esse amor que se aprende. Por que é difícil falar sobre o amor sempre? Eu gosto de brincar que não existe ainda o tal do amorômetro que possa de alguma forma a gente botar debaixo do braço para perceber aqui o nível de amor, a intensidade, o quanto eu estou amando mais ou quanto eu estou amando menos. Mas assim, o importante é a gente entender e se questionar como é que eu posso amar mais. Principalmente ampliando o círculo, tá? Porque eu tenho certeza que todos nós conseguimos desfrutar, vivenciar, experienciar esse sentimento tão puro, tão nobre, em pequenos círculos. Às vezes é com um familiar, às vezes é com um animal, é com um amigo, às vezes é até com um time de futebol. De uma forma, às vezes, meu Deus do céu, me perdi agora. Mais selvagem, vou falar assim para não ficar no trava-línguas. Mas todas essas manifestações são pequenas manifestações de amor, nesses pequenos núcleos. Agora, atenção, importante. Aqui é o convite do raciocínio e trazer o racional. Para quê? Para a gente sair desse pequeno ciclo. Se já conseguimos conquistar esse sentimento nobre, puro, com um familiar, com um animal, com um local, estou aqui ampliando o raciocínio, tá? Ir de encontro com outros grupos, com outras pessoas, não só nesse pequeno ciclo. Porque tudo isso é um aprendizado. Aos pouquinhos a gente vai aprendendo a amar. E aí a questão que fica para todos é: como é que eu, hoje, ou melhor, amanhã, porque o dia hoje está terminando, né? Quando eu acordar amanhã de manhã, te questiona como é que eu posso amar mais o próximo, a tudo e a todo, as coisas, e não só, atenção, amar a nós próprios. Lembremos, amar ao próximo como a ti mesmo. Às vezes o foco é muito no exterior, focamos muito em amar o nosso filho, o nosso irmão, o nosso parente, o nosso cachorro, aquele que nós temos apreço, um sentimento estabelecido, que é muito bom. Mas lembremos que a gente só pode dar aquilo que nós temos. Então, desenvolver o amor para consigo, esse auto-amor, é essencial até no processo do amar ao próximo. Aí que a gente vai entendendo um pouco esse amar ao próximo como a ti mesmo. Que às vezes a gente confunde ainda muito com egoísmo. Fala, não, eu não posso olhar para mim, eu tenho que olhar para o próximo. Tem que olhar para si também. O processo de evolução vai muito na amorosidade, no encontro para consigo, estando bem, se fortalecendo, para ir de encontro para com o próximo, amando o próximo. Todos os caminhos vão nos levar a esse amor, não há saída. Vamos entender isso e buscar, claro, se questionando, cada um no seu processo, no seu momento,
como é que eu posso amar ainda mais? E aí, claro que vem aquelas perguntas, né, naturais, penso eu. Não estou vendo vocês estão me vendo, mas assim, Nelson, mas olha, e como é que faz para a gente amar aquele que é o mal, aquele que mata, aquele que rouba? Como é que eu vou fazer isso? Vamos lembrar o seguinte: todos nós estamos caminhando na direção do amor. Mesmo aqueles que estão hoje no crime, cometendo violências, cada um no seu momento, cada um na sua caminhada. Mas o desafio para nós é ir de encontro ao próximo e amar a todos. Como o Biratã falou agora no início, lembremos do Cristo com o seu exemplo, no momento final, derradeiro da crucificação. Ele pede ao Pai, Pai, perdoa esses irmãos, atenção, olha a amorosidade, que eles não sabem o que fazem. Principalmente quem está mais distante do amor, as ovelhas perdidas, lembremos, esses necessitam ainda mais de amor. O delinquente, o assassino, o violento de hoje é o trabalhador na seara do Cristo amanhã. Eu sei que às vezes é difícil entender isso, mas quantos exemplos nós temos? A história de Paulo está aí, Paulo de Tarso, para a gente lembrar, relembrar, e quantos de nós, talvez num passado muito recente, estivemos nas fileiras do crime, temos tantos exemplos. Porque amar é uma opção, amar é uma escolha. Nelson, mas quanto tempo vai levar? Isso aí é cada um com a sua caminhada. Por isso que a gente tem o livre-arbítrio e caminha na nossa velocidade. O importante aqui é olhar para nós, eu não estou olhando para o outro. E entender o que eu estou fazendo hoje nesse aprendizado do amor. Se o outro está fazendo a opção dele, isso é problema do outro. Claro que eu vou tentar ajudar ele, elucidando, amando o próximo também, mas nós respondemos pela nossa caminhada. A gente não pode fazer pelo outro, e o outro não pode fazer por nós. Então, entender esse amor que Jesus traz, não para a gente venerar, adorar e respeitar, claro que é muito importante, mas principalmente para tentar trazer esse exemplo para a minha vida, para a prática. Trazer tudo o que ele trouxe para os meus desafios, no meu hoje, no meu momento. Porque senão a gente fica com aquele Jesus muito distante. É o Jesus que está no livro, ou que está no altar, ou que está na série bonita da televisão. O desafio é trazer esse amor, esse exemplo para agora. Nos ajudando, nos fortalecendo, dando toda a sustentação que nós necessitamos para a nossa vida. A gente pode caminhar sozinho ou pode caminhar com Cristo. Aí é a nossa escolha. Agora, lembremos, quem caminha com o Cristo, ou quem busca trazer todo esse amor para consigo, todos esses ensinamentos, todo esse contato com a luz, com o alto, o problema não vai deixar de existir, mas o fardo não vai ser tão pesado. Vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei, nos diz o Mestre. E o convite não é para ontem, não, do passado, não. Continua atual, tá? Continua atual. Então, Jesus nos ensina a amar. E aí, qual é o primeiro passo? Talvez esse primeiro passo vai exatamente nesse encontro de identificar o Mestre Jesus. Muitos de nós ainda estamos naquele processo da idolatria, da adoração, da reverência. Isso é muito bom, mas vamos lembrar, esse é o primeiro passo. O segundo passo é praticar, é exercitar. É tudo aquilo que a gente já sabe e que faz sentido para nós. É sair do conceito e trazer aqui para a prática. Esse é o grande desafio. Porque quantos de nós já conhecemos a obra do Mestre Jesus? E não precisa ser grande estudioso, não, tá, pessoal? Não precisa ser grande estudioso. Quanto mais a gente estudar, melhor, porque a gente se aprofunda mais. E conforme o tempo vai passando com a maturidade, a gente vai percebendo outros aspectos que a gente não percebia antes.
Mas mesmo aqueles que sabem muito pouco da obra do Mestre, pega isso que você sabe e dá uma comparada contigo nos teus valores, na hora de tomar a decisão, a escolha da tua vida, porque eu tenho certeza que todos nós temos, e você tem também como eu, temos que fazer escolhas o tempo inteiro. Você fez um monte de escolhas hoje, e amanhã vai fazer um monte essa semana, e até desencarnar, uma coisa que não tem como fugir é fazer opções, fazer escolhas. E nessa questão de fazer escolhas, te questiona. Quais são os teus valores? Sabe por quê? Porque as nossas escolhas estão ligadas diretamente aos nossos valores. Para pensar nisso. Você vai perceber que a tua escolha está atrelada diretamente ao teu valor. E o que é o teu valor? Aquilo que faz sentido para você. Tem a ver com o teu íntimo, com o teu eu, com todo o teu construto enquanto indivíduo. Claro que temos as paixões, temos os desejos, temos o saber, mas temos também o dever. E aí que muitas vezes a gente deixa cair nas tentações. Sabe aquela frasinha? Não me deixe cair em tentação, que está na oração. Controlar as paixões, será que nós controlamos as nossas paixões? Ou são as nossas paixões que nos controlam? Isso é um ponto interessante para a gente pensar. Que às vezes a gente finge que não vê, sabe? Tapa o olho para nós mesmos e deixa a vida me levar e passa um pano para nós mesmos, ou bota debaixo do tapete e finge que não viu. Então o desafio aqui é a gente trazer para a prática. Trazer para a prática o exercício do ensinamento que o Cristo nos trouxe. Mas como? Como é que faz isso, Nelson? Todo dia. Todo dia nós temos a oportunidade de aprender um pouquinho mais na direção do amor ou em outras direções qualquer que sejam. Como é que eu vou fazer isso, Nelson? Porque vamos sair da teoria, pessoal. Vamos tentar trazer aqui. Claro que eu vou trazer conceitos e cada um aplica no seu questionamento pessoal, identificando o seu dia a dia, os seus desafios. Mas eu vou falar coisas aqui que eu tenho certeza que alguém vai se identificar. Quem está prestando atenção em mim vai pensar e falar, é verdade. Olha só. Como é que eu faço? Vamos pegar os conceitos. O conceito é tolerância, indulgência, benevolência. Vamos pegar, por exemplo, esses três aqui. No sentido da amorosidade, no sentido desse aprendizado do amor. Então, tolerância. Como é que é tolerância? Vamos tolerar. Tolerar o quê? Tolerar quem? Aquele que é diferente de você. Tolerância é um ato de amor. Você consegue fazer? Atenção, vamos separar as coisas aqui. Olha só. Não estou falando para concordar, mas eu estou falando para respeitar. Respeito é um ato de amor. Você respeita? Ou você nem percebe e já está criticando, já está agredindo, já está jogando as pedras mentais com aquela pessoa? Você pode não concordar, atenção, com o ato. Mas a partir do momento que a gente julga as pessoas, a gente já está no movimento negativo, no movimento contrário do amor. Cristo, Jesus, não passou pano para ninguém. Ele veio mostrar o que é certo e o que é errado. Mas não ficou rebaixando ninguém, sempre no ato de amorosidade, entendendo o próximo, tolerando o próximo dentro da pequeneza dele, nós. Uma reflexão interessante aqui, que eu quero compartilhar com vocês. Vamos imaginar a dificuldade, penso eu, talvez dificuldade não, porque ele já está em outro patamar, né? A nossa reflexão. Mas olha só, Cristo, perfeito. Perfeito. Então, quando ele encarna aqui, todos ao seu redor, mesmo os apóstolos, todos, estão abaixo dele. E a partir desse momento que ele está abaixo dele, são ignorantes e cometem erros. Todos que o Cristo cruzou na sua caminhada, que teve aqui com esse ato de amor, para nos demonstrar como aprender a amar,
Ele só lidou com ignorância e, naturalmente, ele teve que ser tolerante para com todos. Essa é uma reflexão interessante. Será que a gente consegue ser tolerante ou a gente está mais na intolerância? Porque eu não concordo, aí eu já estou agredindo, porque eu estou errado, aí pronto, aí começa a discussão. Ou se não tem discussão, aqui mentalmente, tá? Quando eu vejo algo que eu não concordo, uma pessoa que está fazendo uma coisa diferente do que eu acredito, será que a gente não entra naquela crítica, nessa negatividade, agredindo ou não? Mesmo processo da indulgência. Indulgência para com os erros alheios. Aí a gente entra nessa questão tão difícil, esse ato de amor sublime que é o perdão. Perdão das ofensas. Como é difícil isso. Será que a gente está conseguindo perdoar? Ou não? Mais uma vez, pessoal, vamos raciocinar, porque o convite aqui é o raciocínio, tá? Não é ninguém engolir nada porque o orador espírita falou que tem que perdoar. Por que eu tenho que perdoar? Eis a questão. Assim a gente vai trabalhando o raciocínio, a lógica. É o encontro da fé raciocinada. O processo do perdão, primeiramente, a gente tem que entender que o próximo é imperfeito como nós somos. E como nós somos imperfeitos, todos nós erramos. Será que a gente lembra disso? Quando o outro erra para conosco? Quando o outro nos machuca? Quando o outro nos ofende? Vou voltar a dizer, eu não estou passando pano e concordando com o erro de ninguém. Mas uma coisa é certa. Eu, como imperfeito Nelson, erro. E você, como imperfeito, também erra. Perdoai para ser perdoado. A gente não pede perdão ao Pai? E o Pai nos perdoa? Aí vem aquele questionamento. Quem somos nós que ainda não perdoamos? Que necessitamos aprender esse ato de amor. E como é fácil a gente não perdoar. Aliás, é o mais fácil. Provavelmente é esse movimento mais natural ainda do nosso ser. Quantos casos nós temos aqui nessa vida e de outras vidas que agora estamos juntos na mesma família, no mesmo seio, no mesmo ambiente, exatamente para aprender a amar. Aprender a amar por quê? Porque lá no passado, numa outra encarnação, a gente brigou e não perdoou. E está agora reunido de novo, às vezes, com um sentimento que naturalmente não é muito bom para com um familiar, porque tem o véu do esquecimento, a gente não lembra, mas o sentimento continua. E conforme a vivência, o convívio, apesar das imperfeições, a gente vai aos poucos, amaciando um pouco o nosso coração e desenvolvendo o sentimento esse que a gente correu numa outra direção, numa outra encarnação. Mas não vamos falar de outra encarnação, não vamos falar dessa encarnação agora. Te questiona esse ou essa que talvez você se afastou a nível sentimental por não perdoar. Eu não estou dizendo que você precisa necessariamente voltar a falar com a pessoa e ter o mesmo contato com a pessoa. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando aí dentro de você. Qual é o sentimento que você nutre por essa pessoa que te magoou, que te machucou, nesse episódio triste do passado? Qual é o sentimento que você carrega? Quando você pensa na pessoa, o que você nutre? Será que é amor ou será que é aquela assim, nem me fale o nome da fulana que eu nem consigo pensar, que já me sobe o sangue na cabeça, já me sobe uma irritação? Atenção, tá? Atenção ao nosso sentimento, porque é o nosso sentimento que nos liga. O sentimento do amor, mas o sentimento do ódio também nos liga. Então reveja a tua vida, o teu bem-estar, nessa direção, principalmente nesse convite que é o amor. Como Cristo nos disse, amai como eu vos amei. Amai como eu vos amei. Amou quem? Amou a todos. Até o inimigo. É assim, então... esse é
uma pedra no sapato que o Cristo coloca, né? Quando ele fala essa história de amar o inimigo, meu Deus do céu. E aí, como é que faz? Dá para amar ou não dá? Ninguém nunca falou que é fácil, mas o Cristo nos falou que é possível. Olha a diferença. Talvez a gente esteja distante ainda, mas dá para fazer. Amar o inimigo é uma proposta realizável. Tudo que o Cristo nos trouxe aqui, por mais distante que esteja da nossa realidade, do nosso momento, dá para chegar lá. Ele não trouxe nada impossível, intangível, que a gente esteja só reverenciando e falando, Cristo, um dia eu quero ser que nem tu. Todos nós chegaremos lá, mas calma. Quando? Quando a gente se esforçar nessa direção. Ah, Nelson, mas como é que eu vou amar o inimigo? Não dá. Isso aí vai ficar para 50, 70 encarnações, porque agora eu não tenho condição. Faz o seguinte, convite aqui, uma proposta, uma dica, anota aí. Tenta fazer para com esse inimigo o seu comportamento. Eu não estou falando de sentimento, eu estou falando de comportamento. Tenha um comportamento amoroso. Sabe como? Faça com ele o que você gostaria que ele fizesse para contigo. Pausa. Vamos parar por aí. Se você já conseguir fazer isso, ponto dado. A gente não está falando de sentimento, mas a gente está falando de comportamento. Porque às vezes a gente se mistura e confunde muito ainda a questão sentimental com a questão comportamental. Vamos trazer Jesus como exemplo, mais uma vez, para a gente tentar entender. Ele não concordava com todos. Ele dizia assim, sim, não, não. Ele mostrava o que era certo ou o que é errado, mas nunca deixou de amar, mesmo sendo perseguido. Jesus tinha um monte de inimigo. Ele não tinha nada contra ninguém, mas muita gente tinha contra ele. A cabeça dele estava prego há muito tempo. Há muito tempo. O pessoal estava assim, lá só em torno, jogando umas pegadinhas para ver se ele tinha algum deslize. Tantas passagens para justificar ali, pegar ele, o ato derradeiro, crucificar ele, ou qualquer outro tipo de prisão, punição que seja. E acabou deflagrando naquela cena triste no final, mas queria acontecer mais cedo ou mais tarde. Então aqui a proposta é a salvação, aquela ideia da salvação que as pessoas têm. A salvação é através do amor. É aquele que muito amou. E quem é aquele que muito amou? Aquele que muito amou é aquele, por exemplo, que muito perdoou. Vamos voltar a falar do perdão. Mas por que a gente precisa falar tanto do perdão? Porque é um dos maiores entraves que nós temos ainda, principalmente nesse momento que dói, que machuca, sendo perseguido ou não. Não vamos nem nos comparar com a perseguição do Cristo. Mas eu tenho certeza absoluta que na tua vida alguém te magoou, alguém te machucou no passado. E se não aconteceu, eu vou fazer uma previsão mediúnica aqui. Olha, brincadeira, tá, gente? Mas no futuro alguém pode te magoar. E aí? E aí eu te digo. É como nós gerenciamos esse sentimento que está aqui dentro. Perdoar não 7, mas 70 vezes 7 vezes. É a proposta do Cristo. É o desafio que ele nos faz. Perdão é amor. Caridade. Caridade, a palavra tão batida, que a gente fala tanto aqui na doutrina espírita. Caridade é o exercício do amor. O exercício do amor. Aquela frase que a gente conhece, fora da caridade não há salvação. Vou fazer uma adaptaçãozinha aqui. Fora do amor não há salvação. Caridade é só a exemplificação do amor. É o momento que nós vamos de encontro ao próximo, nessa busca de aprender a amar.
Quem precisa mais da caridade é o outro que eu estou ajudando? Não. É você que precisa aprender a amar. E através do outro, você está entendendo o processo e a dinâmica. Porque Deus vai prover para aquele próximo o alento que ele necessita, independente de você estar aqui ou não. Você tem o teu livre-arbítrio. Faz se você quiser. Ou se não quiser também, não faça. Então o desafio da caridade vai exatamente no aprendizado do amor. Aprendamos a amar, indo de encontro para com o próximo, esse que necessita. E está muito além, pessoal. Vamos ampliar aqui o horizonte. Tá? Às vezes a gente acredita que caridade é só dar dinheiro, dar esmola, ajudar na quentinha. É ajudar o próximo frente à necessidade que ele tenha. Quaisquer que seja. Às vezes é carregar, ajudar a carregar uma sacola. Às vezes é sentar e conversar. Às vezes é nem conversar, mas ouvir a pessoa, desabafar um pouco, abrir o coração. Às vezes é de ordem material, que ela possa estar precisando de alguma coisa, um medicamento, um prato de comida. Às vezes auxiliar a pessoa naquela questão do trabalho e tentar encontrar uma solução para ela. Tem tantas formas de ajudar. Eu tenho certeza, olha ao teu redor, vai ter muita gente ao teu lado, clamando pela tua ajuda. E quando nós nos predispomos a amar, a trabalhar na caridade, a espiritualidade de luz vai colocar essas pessoas à nossa frente, exatamente nos mostrando, olha, tá aí, agora é contigo. Pedir obtereis? Não quer aprender a amar? Então vai lá. Ajuda. Auxilia o próximo. Por isso que o entendimento não é do lado de fora, está sempre aqui, tá, pessoal? É sempre sobre nós, nunca sobre o outro. Somos nós que respondemos pela nossa caminhada. Eu vou sempre responder por mim, você vai responder por você. O seu irmão por ele, o seu filho por ele, o seu cunhado, o seu amigo. Não dá para aprender a amar pelo outro e nem vice-versa. O processo é sempre individual. Sempre individual. São sempre essas escolhas que nós realizamos. Mas às vezes, olha, vê se alguém se identifica com isso aqui. Mas às vezes é assim. Ah, Nelson, mas você não está entendendo. Porque o mundo é muito cruel, só tem gente ruim, todo mundo é assim mesmo, é muito complicado, entendeu? Então essa história de amor aí é muito bonita no centro espírita, mas na vida real o negócio é diferente. Tem mais maldade que bondade. E é verdade. É verdade. Até a espiritualidade nos diz isso. Vibração de um mundo de provas e expiações é mais no mal do que no bem. Agora, entenda o porquê você, como eu, estamos aqui nesse momento agora. A gente não está aqui à toa não, tá, gente? É sobre você, é sobre mim, sim, nesse mundo hostil, tal e qual como ele é. Para quê? Para aprender a amar. Sem utilizar isso como bengala ou como desculpa. Vamos trazer de novo o Mestre Jesus. Alguém aqui acredita, tem a ilusão de acreditar, que na época do Mestre Jesus era isso aqui um mar de rosas, Disneylândia? Era tal e qual como é hoje? Ou acredito que até pior. Quando a gente olha um pouco, entende um pouco de história. Mas ainda assim ele veio e exemplificou, mostrou que dá para amar, mesmo entre pedras e espinhos, mesmo no momento de maior dor, de perseguições, de ignorância completa. Por isso que o entendimento é individual, aqui o processo é com a gente, não é com o mundo, não tem nada a ver com o outro, tem a ver conosco, com esse desafio, que é essa encarnação, desafio teu, pessoal. E claro que a gente pode ter vários olhares para o mundo. Eu brinco aqui que é sempre o óculos, dá para trocar. Tem um olhar amoroso, tem uma conduta amorosa, tem uma lente, um óculosinho, ou tem um outro olhar, um olhar mais difícil,
mais feio, um olhar negativo, que às vezes a gente entra nesse processo de criticar, de ficar apontando os erros, e de olhar o lado feio do mundo. Tem muita coisa feia no mundo, muita coisa feia, mas tem muita coisa bonita também. E o convite que eu faço é: para um pouco e reflete na tua vida. Qual é o óculos que você está usando? Qual é a lente que você está usando? Como é que você enxerga o mundo? Como é que você enxerga a vida? E naturalmente eu vou dizer uma coisa para vocês. Aí eu vou te dizer, sem conhecer ninguém que eu estou falando aqui, mas de acordo com o nosso olhar, com a nossa lente, tem a ver com o sentimento que você carrega aí dentro consigo. É de acordo com o nosso olhar que a gente vai ter um olhar, que a gente vai ter uma conduta mais amorosa ou mais negativa. Perceba se a tua vibração é mais positiva ou mais negativa. Isso tem tudo a ver com a forma que a gente olha o mundo. De novo, sem mentiras, sem quimeras, sem entrar em ilusão, tá, pessoal? Mas ainda assim, isso tem muito a ver com foco. Onde é que a gente está focando o nosso olhar? A gente pode focar o nosso olhar em questões negativas, claro que dá para focar, mas também a gente pode focar em coisas boas, porque tem coisa boa no mundo, tem coisa boa na tua vida, por mais que você não esteja enxergando agora. Amplia a tua consciência, abre um pouco a lente, que é muito fácil a gente muitas vezes ficar só na reclamação e na negatividade. E eu tenho certeza, sem conhecer ninguém, de novo, eu estou falando genericamente, mas eu tenho certeza que tem coisa ruim na tua vida e dá para criticar. Óbvio que dá. Óbvio que dá. Se analisar, não precisa nem analisar profundamente. Tem coisa ruim, tem coisa negativa. Eu sei que tem. Todos nós temos. Mas tem coisa boa também. Então entenda esse processo que tem a ver contigo. Da lente, da tua vibração. Sendo positiva ou sendo negativa. Como é que você vai construindo isso? Ah, Nelson, mas é difícil isso? É difícil, eu sei que é difícil. E muito, tá? E muito. Mas volto a repetir. É difícil, mas é possível. Como? Como é que faz isso? Parcela. Parcela. Não tinha falado do parcelamento? Parcela aí. Como é que a gente parcela? É trazendo o modelo do Cristo paulatino, devagarzinho, para o nosso dia a dia. Essa visão de amor, essa prática constante do amar. Eu sei que é difícil, que às vezes parece estar muito distante, mas uma coisa eu posso afirmar: enquanto a gente não se esforçar, não vai cair do céu que nem um milagre. Adoraria dizer que é assim. Adoraria dizer que é assim: ó Deus, com muita fé, me dá amor, me faça entender. O entendimento vai vir através da prática, da vivência. É para isso que a gente está encarnado, pessoal. Se fosse só na teoria, a gente ficava lá, no alto, onde é que a gente estava antes de encarnar, no plano espiritual. É através dessa diversidade aqui num mundo hostil, com muita maldade, que tem tudo a ver conosco nesse momento, para desenvolvermos esse aprendizado no amor. Simples assim. Para isso que a gente encarnou. Senão não precisava nem encarnar. Será que eu estou conseguindo explicar? Eu sei que é difícil, porque são conceitos ainda. Quer dizer, é difícil para mim, tá? Para vocês seja mais fácil. Porque são conceitos ainda que é uma forma de ver a vida. Mas uma coisa eu garanto, é uma forma mais leve, mais produtiva, uma forma mais responsável. Responsável? Como responsável? Porque nós assumimos as rédeas e tomamos a responsabilidade da nossa vida, da nossa felicidade nas nossas mãos. Não está mais na mão do mundo, porque a culpa é do mundo, ou a culpa do meu pai, ou da minha mãe, ou do meu marido, do meu vizinho, ou do governo, ou da minha condição física, ou do que é que seja. É o olhar para si enquanto espíritos que nós somos, vivenciando esse momento. Isso aqui é um momento, pessoal. Ó, assim já acabou, tá? Rapidinho. Todo mundo está seguindo o barco aqui. E aí, quando seguir o barco, vai para onde? Está melhor?
Como é que está o seu estado emocional? Está pesado? O fardo está pesado? Está aflito? O Mestre Jesus está assim para a gente, ó. Peraí, cadê a câmera aqui, ó? De braços abertos, nos aguardando, com a sua proposta de amor. Vou repetir o que ele nos disse. Vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos, que eu vos aliviarei. Não é para qualquer um a mensagem do Cristo. É para aqueles doentes da alma. Eu vim para os doentes, o Mestre nos disse. Se colocar, se entender como doente, como aprendiz, como aquele que necessita desse aprendizado do amor, faz toda a diferença na nossa caminhada. E aí eu estou falando de sentimento. A gente não está falando de teoria. Eu estou tentando sempre unir aqui o raciocínio lógico com o sentimento, porque, na verdade, volto a falar a brincadeira que eu fiz lá no início, não existe amorômetro. Mas uma coisa eu garanto, quando a gente está na direção da caminhada do amor, nós vamos nutrindo e sentindo isso cada vez mais forte. E é bom e é gostoso. Então experimente. Tire da teoria e tente trazer para a tua prática, para a tua vida. Entenda esse amor do Cristo. Esse amor como ele nos traz. Esse amor que a cura para a nossa alma. Como é que é essa cura para a alma, Nelson? É a amor-terapia, a terapia de Jesus. São essas pequenas doses homeopáticas que dá para a gente ir trazendo para a nossa vida, com as nossas dificuldades. O mundo não vai deixar de ser difícil, os desafios não vão deixar de ocorrer, porque através dos desafios que nós vamos vencendo, aprendendo, crescendo, evoluindo. Muitas vezes a gente quer se livrar, né? Ah, minha vida está cheia de problema. Ou talvez a sua vida esteja cheia de desafios para você crescer. Lembra o negócio do olhar que eu falei da lente? Tem a lente positiva e a lente negativa. Não vai deixar de ser, mas da forma que você olhar, quando a gente enxerga a vida com os desafios que se apresentam, a gente tem uma outra postura, do tipo, peraí, eu tenho condição de passar. Se o pai mandou, eu tenho estrutura para aguentar aqui o rojão, que às vezes é um rojão, mas eu tenho condição. Então esse é o desafio que eu necessito. O que eu tenho que aprender com essa questão que está sendo colocada na minha vida e que às vezes está se repetindo. Está se repetindo. Parece que a vida passa e os ciclos voltam. A vida passa e os ciclos voltam. E por que voltam? Esse que está voltando. Porque a gente ainda não aprendeu o que a gente tem que aprender. Então observe na tua vida o que você pode aprender com os desafios que aparecem na tua vida. Ou então, fica só reclamando que a vida tem problema. E aí eu faço questionamento. O que nós estamos aprendendo? Nada. Nada. Só reclamando. Que aprendizado está sendo feito? Nenhum. Eu estou só tentando afastar ali, repelindo, enxotando as questões da minha vida, não entendendo, talvez, que essa dinâmica está se apresentando na minha vida exatamente para eu crescer e para eu evoluir. Como é que é o convite do amor? Mais uma vez, eu estou tentando dar aqui tópicos, tá, pessoal, para a gente ir refletindo, raciocinando e nos tocando. Aliás, a palestra espírita, o propósito é esse. O propósito da palestra espírita é que aquele orador, quem quer que seja, fale alguma coisa que seja assim, poxa, não é que aquele rapaz, aquela moça falou um negócio lá na quinta-feira, aí eu estou na terça-feira, aí lembrei daquilo, mexeu comigo, me tocou. E através desse pensamento, dessa reflexão, que eu possa mudar um pouco, para melhor, claro. Tomando melhores atitudes, melhores escolhas na nossa vida. Então o convite aqui que eu quero fazer é, vamos sentir o amor. É trazer a razão, a emoção, desenvolver o sentimento. Ah, Nelson, mas eu não consigo. Eu tenho um bloqueio, muito difícil para mim. É bonito quando você fala aí na palestra, é legal, eu leio o livro, me encanta aquilo, me toca de uma forma, mas é difícil. Na vida eu não estou conseguindo. Vamos lá. Dica.
Caminhos. Vamos começar focando naquilo que a gente já consegue. E eu tenho certeza que todos nós, nem que seja para um animal. Ah, mas eu me dou mal com a minha família, nunca tive pai, nunca tive mãe, nunca tive filho, me dou mal com todo mundo, brigo com a vizinha. Eu tenho certeza, nem que seja em algum momento da tua vida, você teve acesso, você teve contato com esse sentimento puro, com esse sentimento gostoso que a gente está falando de amor. Nem que seja por uma planta, por um animal, por qualquer coisa que seja, por um objeto ou por uma pessoa. Tente lembrar desse momento, porque esse momento dá para replicar na tua vida, em outras esferas. Aquilo serve de exemplo, serve de referência, para a gente entender que esse movimento da amorosidade, esse sentimento a gente pode replicar e multiplicar. E assim a gente vai sentindo cada vez mais, multiplicando ele. Vou dar outra dica aqui, outro tópico que a gente pode parar para pensar. Gratidão. A gratidão não é essa palavra batida, que é o hashtag só não, tá, gente? Ah, hashtag gratidão. Gratidão no sentido da conversa com o Pai. Conversa com Deus. Sentir todo dia. Pega essa lente que eu falei positiva, olha para a tua vida e veja quanta coisa boa você tem. E permita essa troca, porque nessa troca é um movimento de amor, de agradecimento. Gratidão também pode ser uma terapia, tá? Aliás, Joana de Anjos tem um livro que se chama Psicologia da Gratidão. Quantas benesses nesse movimento amoroso nós vamos estabelecendo, vamos desenvolvendo através da conversa com o alto, com o Pai. Então são vários caminhos aqui, pessoal, que eu quero trazer, que nós podemos fazer essa opção, essa escolha que é o amor. Volto a repetir o que eu disse. O livre-arbítrio está aí. A gente vibra como a gente quiser. O automatismo também acontece. Como é que é o automatismo? A gente nem viu e já está cheio de raiva, cheio de ódio, querendo esganar o fulano, a fulana, que se eu pudesse eu dava na cara dele, que o sangue sobe a cabeça. Isso está mais no primitivo. Agora, a partir do momento que a gente tem a consciência disso que a gente está falando, que eu estou falando não, que a gente está aprendendo com o Mestre Jesus, que faz sentido, é a busca da caminhada do primitivo para desenvolver o sentimento. A caminhada é essa, tá, gente? É a escolha no amor. Desenvolver esse sentimento mais puro, que é o desafio para todos nós, a nossa caminhada. Fica aqui o convite. A gente já está terminando. Não é fácil. Eu sei que não é fácil, mas volto a repetir. É possível. É possível para todos nós. Vamos trazer a mensagem do Cristo para os nossos desafios. Faz aquela chamada clichê batida, mas que ainda vale muito forte. O que o Cristo faria nessa situação que eu estou vivendo agora, nessa dificuldade que eu estou enfrentando, nessa provação, nessa expiação? O que o Cristo faria? Qual seria a atitude dele? Como é que ele iria gerenciar de uma forma amorosa, sem dúvida alguma, que eu não estou conseguindo ainda, mas talvez, quiçá, através dessa reflexão, eu entenda o caminho do amor, a direção, e dê um passo nessa direção, faça um esforço nesse sentido. Entender que o amor é a saída, que o amor é o destino final. Sabe o que acontece? Nos dá rumo na nossa vida. É a luz no fim do túnel. É a estrela guia que a gente pode seguir. Nos movimentar, fazendo as nossas escolhas, as nossas opções, basilado nessa direção. Centrado nesse foco, nesse objetivo, que é o amor. Busca amar, que vai aparecer oportunidade.
Teu mentor vai estar do teu lado, eu tenho certeza absoluta, sabe por quê? Porque a gente eleva o padrão vibratório, o pensamento, e é o momento que ele entra em contato conosco. Acorda de manhã e te questiona, como é que eu hoje posso aprender a amar? Qual o movimento que eu vou hoje aprender a amar? A partir de amanhã, faz esse exercício. Lembra, bota na agenda, bota o despertador, é fácil esquecer também. Se questiona, foca nessa direção, que vai sem dúvida alguma aparecer oportunidades 1000 para a gente aprender a amar, tá bom? Pessoal, vou encerrando por aqui, tá? Já chegou no nosso horário. Eu agradeço demais esse tipo de reflexão. Agradeço por estar compartilhando com vocês, sabe o quê? Um desafio, não só para vocês, para o Nelson também, tá bom? Tudo que eu falei aqui tem a ver comigo, no meu processo individual. Estamos todo mundo junto e misturado na nossa caminhada, cada um com os seus desafios, mas o rumo é o mesmo, a direção é a mesma, tá? Se tiver alguma pergunta no final, se eu conseguir, claro, esclarecer, tirar a dúvida, vai ser um prazer estar aqui com vocês. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigado, Nelson. Parabéns por mais uma bela palestra. Obrigado. Eu acredito que é a opinião geral, principalmente para aqueles que tiveram a real atenção naquilo que está sendo dito, né? Não foram simplesmente telespectadores. E temos algumas perguntas aqui, sim, que foram deixadas. Eu vou estar transmitindo aqui para você, tá? Vamos lá. O Biratã Júnior deixou, no primeiro momento, quem ama o outro tem que se submeter a maltratos ou deve amar-se primeiro? Excelente questão, porque às vezes a gente confunde muito. O que a gente confunde é a história de ser saco de pancada e amor. Tem uma diferença aí, tá, pessoal? Porque muitas vezes no relacionamento interpessoal, com o próximo, com o marido, com a esposa, sofremos violências. Eu não estou falando só violência física, violência psicológicas, questões que mexem conosco. E às vezes nessa proposta do perdão a gente não entende. E aí eu perdoo, mas continuo apanhando. Aí não, me falaram lá no centro espírita, na igreja, no templo, que eu tenho que perdoar. Aí eu perdoo de novo e sou saco de pancada de novo. Calma. Não é por aí. Não é por aí. Entender o erro do próximo e perdoar o erro dele ou dela dentro de uma condição que a pessoa tenha uma consciência e busque não errar de novo é uma coisa. Outra coisa é a pessoa, por exemplo, está nos violentando, vamos colocar assim, porque é muito genérico, tá, pessoal? Mas a pessoa está nos violentando e a gente vai perdoando e a pessoa não tem consciência nenhuma nem do erro dela. E ela continua errando e a gente vai perdoando. E nesse movimento, é o movimento do desamor, como a própria pergunta fez. O processo de amar a nós próprios, muitas vezes, é o processo da distância para com esse agressor. Isso é muito complexo para a gente entender. Claro que eu estou aqui generalizando em tópicos, a gente tem que entender sempre a nossa individualidade, na nossa vida e nos nossos relacionamentos. Mas muitas vezes o ato de amor não é o perdão somente, mas é a distância. É entender através do alto amor, do se amar, se preservando, sim, de constantes violências, principalmente violências em relacionamento, em casais, que é algo, infelizmente, ainda muito normal. Muito normal. E volto a repetir, não estou falando só de violência física, tá, pessoal? Eu estou falando de violências psicológicas também, tá bom? Não sei se eu respondi a pergunta. Temos mais uma pergunta de Biratã Júnior também aqui. Qual a diferença entre amor e paixão? Como saber se é amor ou paixão? Excelente pergunta, Biratã. Paixão é aquela coisa gostosa demais, que eu sempre brinco, principalmente vou fazer a brincadeira aqui, tá? No relacionamento do casal, quando se conhece, que é o momento das flores, que é uma maravilha, aquela coisa gostosa, aquele sentimento que o coração bate forte, pulsa no peito. E é muito bom, a paixão é muito boa nesse primeiro momento, sem dúvida nenhuma, não tem problema nenhum. Agora, o amor já é uma construção.
Já é algo que, passado esse momento inicial da paixão, é um sentimento que se estabelece, uma conexão que nós vamos criando através do relacionamento para com o próximo, lidando, enxergando o próximo imperfeito como ele é, com as nossas diferenças que todos nós temos. E assim a gente vai aprendendo a amar, mesmo o próximo sendo muito diferente de nós, passando esse primeiro momento da paixão, da ilusão. Ilusão não, desculpa. Esse momento, muitas vezes, que nós estamos cegos, né? Porque o momento da paixão é aquele movimento mais emotivo do que um movimento sentimental, nessa construção do sentimento. Isso eu estou falando entre homem e mulher, ou relacionamentos quaisquer que sejam, tá? Relacionamento de um casal. Agora, há outras questões também que a gente vai entender mais profundo, desse movimento das nossas paixões, que todos nós temos, que é diferente do desenvolvimento do amor. E aí a gente pode ampliar essa consideração e essa discussão para outros campos, porque paixões nós temos. E às vezes essas paixões estão muito naquela ordem das tentações, dos desejos, ok? E aí tem um outro olhar para isso. Porque se for por aí, pode ter a ver com as nossas fraquezas. Fraquezas essas que são convites para nós desenvolvermos os nossos valores. Então, há várias formas da gente enxergar aqui a paixão e o amor. Mas uma coisa é certa, o desenvolvimento, o caminho para todos nós é o amor, a direção é essa. A paixão é momentânea, é fugaz, faz parte de um momento. Agora, o sentimento que fica verdadeiro de todos nós aqui, todo mundo vai desencarnar, tá? Mas sabe o que fica? Esse sentimento de verdade. Para com aqueles que nós temos relacionamento. Não a paixão, mas o amor. O amor é o que fica. Mais uma pergunta de Biratã Júnior também aqui. Você diz que me ama, mas seus atos falam mais alto que suas palavras. Minha pergunta é, quem ama trai? Eita, perguntinha boa essa, Biratã. Excelente. Falar que ama é mole, né? Falar que ama é muito fácil. Falar que ama, sai da boca que é uma facilidade. Eu te amo. E como é fácil a gente... E é gostoso ouvir, né? Que a pessoa nos ama, a gente se sente acolhido, se sente amado muitas vezes. Mas aqui que vem o desafio. Além de falar, poucas palavras e mais atitude. Mais atitude. Será que a pessoa ama mesmo? Será que ela demonstra? Será que ela prova esse amor? Ou ela só fala? E a gente fica com a oratória. Porque o que acontece em muitos relacionamentos, a gente está falando de traição agora, eu vou chegar lá. Mas o que acontece em muitos relacionamentos é o seguinte: ah, não, mas ele me ama. Mas peraí, ele te ama como? Só te maltrata, te rebaixa, te deixa de lado? Porque ele fala 1, 2 vezes por semana que te ama? Que o amor dele é muito forte? Vamos, bota no mute, aperta o botãozinho mute, se finge de surdo e observa os movimentos para contigo, são movimentos de amorosidade nessa troca no relacionamento? Ou não? A gente vai falar de traição. Dentro de um relacionamento monogâmico, combinado desde o início, de fidelidade, e aí o camarada ou a camarada vai lá e está buscando alguma coisa fora, será que isso é um movimento de amor? Porque disse que foi uma fraqueza, mas ainda assim eu te amo. Tudo isso é muito complexo, né, pessoal? Tudo isso é muito discutível, muito questionável. Eu não vou aqui dar receita de bolo para ninguém, mas é importante a gente distinguir, principalmente, o que é dizer e falar que ama, que é mole, é fácil, fácil. E outra coisa é fazer, é mostrar, é estar junto de verdade. É compartilhar não só as horas boas, mas as horas menos boas, mais complicadas. Aquela pessoa que está ao teu lado, de verdade. Principalmente nessas horas mais difíceis, que a gente percebe quem é que está junto e quem é que não está junto. E temos uma última pergunta aqui, deixada por José Guilherme Paraíso.
existe movimento de amor maior do que a caridade? Boa pergunta, José. Eu vou dar a minha impressão para você, tá? Eu acho que não. Eu acho que talvez esse seja a maior demonstração de amor quando a gente compreende, sai dessa esfera do amar a si e vai de encontro para com o próximo. E muitas vezes esse próximo não são pessoas que nós temos sentimento estabelecido, são pessoas desconhecidas. São pessoas que a gente não tem relação nenhuma, mas sabemos que aquele é um irmão de caminhada, que necessita de algo que hoje eu tenho e posso dar. Essa é a prática verdadeira do Cristo, que veio aqui só para doar. Doar o quê? Doar amor, doar aprendizado, doar conhecimento, nos mostrando qual é o caminho. Ele já está num outro patamar, ele tem aquilo e por muito amor veio aqui exemplificar e nos dar esse ensinamento. Então, a partir do momento que nós temos também, claro, em outro nível, né, num nível muito abaixo, mas esse pequeno movimento de encontro, indo encontro ao próximo, não se comparando com Cristo, que a ideia nunca é comparação, é tirar ele como uma referência, claro, nosso mestre, guia, o nosso modelo, se espelhando nele. Então, quando a gente tem esse princípio desse movimento caridoso, da amorosidade, indo de encontro para com o próximo, sem dúvida nenhuma, acredito eu, que é um dos maiores, talvez um dos maiores movimentos de amor, de entendimento mais profundo desse ensinamento do Mestre Jesus. Bem, Nelson, estas foram as questões da noite, deixadas aqui no nosso chat. Então, vamos encerrando o nosso trabalho de hoje. Mais uma vez, de coração, deixar o obrigado do Centro Espírita Caminho do Conhecimento por ter aceito estar conosco mais uma vez, trazendo seu conhecimento, sua explanação, compartilhando conosco, também nos auxiliando a crescer. Né? E como você deixou no finzinho da sua palestra, quando fazemos palestra, estamos nos ajudando também. Sem dúvida nenhuma. Então, É o que nós ganhamos. Todos nós ganhamos na troca. Né? Com certeza. Com certeza. Bom, eu agradeço demais. Obrigado pelo convite. Agradeço sempre porque, como eu falei no final da palestra, o que todos nós necessitamos é uma caminhada aqui em conjunto. Está todo mundo na sua caminhada individual, mas essa direção do amor, desse entendimento, o que é o amor de Jesus, tão difícil, tão complexo ainda, mas aos pouquinhos a gente está caminhando, refletindo, discutindo, parando para pensar e talvez fazendo melhores escolhas na nossa vida nessa direção do amor. Obrigado mais uma vez, Temístocles, pelo convite e a todos que estiveram conosco aqui ao vivo, pensando, refletindo. Muito obrigado por tudo. Vamos fazer oração para encerrar nossos trabalhos, né? Agradecendo a oportunidade de podermos estar reunidos, mesmo que virtualmente. Afinal, o universo é regido por energia e pensamento. Então, estamos unidos com um foco único de podermos, de fato, entender a mensagem do Mestre e aplicá-la no nosso dia a dia de prática. Vamos agradecer a oportunidade de podermos nos desligar das dificuldades, dos problemas que precisamos, mas também precisamos destes momentos de calma, de paz, de reflexão, para podermos conseguir enfrentar as provas e expiações. Vamos agradecer a nossos mentores e guias por estarem conosco, por nos conduzirem neste processo de aprendizado, rendendo graças ao Mestre por ter doado sua palavra a nós e louvando a Deus, amando a Deus sobre todas as coisas, agradecendo as oportunidades que Ele nos oferta para crescermos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, quer material ou espiritual que possa nos atingir. Que assim seja. Uma boa noite a todos, uma boa noite a todas, um bom final de semana, que todos fiquem na paz e na luz de Deus. Na próxima quinta-feira, às 20h30, estaremos novamente reunidos aqui ao vivo com mais um palestrante, mais um tema de crescimento. Muito obrigado por ter estado conosco ao vivo e obrigado também àqueles que estarão conosco no pós ao vivo. Que possamos nos encontrar sempre, todas as semanas, neste momento. Mais uma vez, obrigado, Nelson. Uma boa noite. E que possamos também estarmos juntos mais vezes. Boa noite a todos, bom final de semana e até a próxima quinta-feira. Obrigado. Boa noite a todos. Tchau, tchau.